Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom estar juntos com vocês novamente. Espero que vocês estão cantando bem alto. Eu acho legal essa parte de cantar em casa, mas eu espero que vocês estão soltando a voz. Talvez vocês não soltam a voz tanto no, nos nossos encontros, mas espero que vocês em casa se sentindo bem para soltar a voz e cantar. Eu não consigo porque eu estou segurando a câmera. Eu gostaria muito cantar, soltar a voz, mas vai atrapalhar o peito mais do que qualquer outra coisa. Mas bom estar aqui novamente. Estamos entrando eu acho que nessa rotina de como nós vivemos agora e o novo normal por enquanto, né? E sentimos que eu acho que cada vez mais a gente vai entendendo como fazer, melhorando pouco a pouco, e espero que estamos fazendo isso ah, bem com o que nós temos. Ah, hoje à noite a gente vai dar uma pausa. Essa semana eu perguntei para muitos de vocês sobre essa série que a gente estava fazendo antes da Páscoa, né? Que era 10 Palavras de Liberdade. E por algum momento eu achei que seria bom a gente fazer isso para talvez tirar a nossa concentração sobre as coisas do Covid, da coronavírus. Mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar e ouvir de alguns de vocês e de outros que a gente precisa talvez ver o que a palavra de Deus fala sobre esses momentos da nossa vida também. Entender a nossa situação, entender a crise que nós estamos vivendo e ver como é que a gente pode refletir na palavra de Deus sobre isso hoje em dia. E creio que isso é bom para nós. A grande maioria de vocês queria isso também. A grande maioria queria um encorajamento, uma reflexão sobre esses assuntos. Como vocês sabem, não existe Covid-19 na Bíblia, tá? Então não precisa procurar isso, não tem como a gente pregar exatamente sobre o Covid-19. Mas a palavra de Deus é completo, porque ele trata de muitas situações na nossa vida que são bem parecidas com as crises que nós estamos vivendo hoje em dia. Agora, eu podia talvez conversar cada domingo sobre um assunto específico de algum aspecto dessa crise que nós estamos vivendo, esperança, sofrimento, dor, perda, morte. E a gente podia ir assunto por assunto assim. Mas muitas vezes, quando nós pregamos dessa forma, nós acabamos só focando em um assunto só. E isso tira, talvez, do contexto, como nós sempre falamos aqui, do que é realmente o contexto geral de um livro, de uma carta que a gente está estudando, refletindo. Então, isso não é a melhor forma da gente entender e talvez tratar isso no nosso dia a dia, no domingo, nossas reflexões. Nós decidimos escolher uma carta. Nós decidimos escolher a carta de Pedro, 1 Pedro, que ele escreveu. E usamos um texto de 1 Pedro na Páscoa, semana passada, um dos textos que eu usei na semana passada. E parece que essa carta, durante a semana, veio, vez após vez, pessoas mandando um versículo para mim que era de 1 Pedro, alguém mencionando 1 Pedro. E olhando a carta de 1 Pedro, nós entendemos que Pedro estava escrevendo para pessoas que estavam passando por perseguição, por sofrimento, estavam sofrendo por ser cristãos. E o que sei que nós não estamos, tem algumas pessoas que estão falando que nós estamos passando por perseguição, mas não é isso que nós estamos passando. Nós estamos passando por dificuldades, sofrimento causada por uma doença que está afetando o mundo inteiro. E o que Pedro tem a falar conosco através da palavra da carta de Pedro é relevante porque ele trata de assuntos de como que nós devemos lidar com isso. Como é que nós devemos lidar com as circunstâncias difíceis, com sofrimento, com coisas ruins na nossa vida, não somente na nossa vida pessoal,
mas em cada aspecto da nossa vida. E queremos aprofundar mesmo nessa palavra, nessa carta durante as próximas semanas. Não sei quanto tempo a gente vai demorar. Eu não estou com pressa para passar por isso. São 5 capítulos que existem na carta de 1 Pedro. E vamos passando por eles. Eu vou dividir essas reflexões com outras pessoas, para que você não só fique ouvindo o Jay falando aqui, mas escuta outras pessoas também. Vamos orar antes de começar? Daí nós entramos com algumas perguntas. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por a tua presença. Obrigado por a sua graça sem fim em nossas vidas. E sei que muitas vezes quando falamos isso não parece que é um jargão que a gente está falando, mas realmente nós acreditamos isso de todo o coração, que a sua graça sem fim é suficiente para nós em momentos assim. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude no dia a dia das nossas vidas a lembrar disso, da tua graça, da tua misericórdia e do teu cuidado por nós através disso. Pedimos que o Senhor esteja conosco, esteja comigo enquanto estou refletindo, pegando a tua carta de 1 Pedro e realmente abrindo ela um pouco mais para a gente compreender um pouco mais hoje à noite, Pai. Não são coisas novas, são coisas que fazem milhares e milhares de anos que já estão na tua palavra, Pai, que só precisamos ouvir novamente em momentos assim. Então nos ajude a concentrar e a aplicar na nossa vida essas verdades que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Em momentos de crise na nossa vida, muitas vezes parece que quem realmente somos começa a sair. Não sei se vocês já perceberam isso, mas nos nossos dias após dias aqui em casa, em quarentena, que parece que as coisas ruins, depois de muita pressão, a gente começa a sair o verdadeiro Jay, o verdadeiro eu que está aqui. A minha família começa a ver de uma forma que entende melhor quem é o Jay mesmo. Não dá para mascarar muito, e sei que não é isso que nós queremos fazer, mas acabamos fazendo isso muitas vezes. Mas quando estamos em crise, quando estamos em dificuldades, parece que debaixo da pressão, o que está dentro de nós começa a sair pela boca, pela mente, para outros lugares talvez. E isso já aconteceu comigo muitas vezes também. Se eu sofro pressão, talvez o Jay verdadeiro começa a aparecer em momentos assim na minha vida. As minhas convicções começam a ser mais vistas. O que eu creio na palavra de Deus e o que eu creio em Deus começa a ser provado mesmo nessas horas. E eu acho que é nesses momentos que nós estamos vivendo hoje que a gente está vendo realmente quais são as nossas crenças, quais são as nossas convicções que nós temos com Deus, com a palavra dele. E todos estão começando a ver isso. Todos estão começando a ver como é que nós reagimos debaixo da pressão, debaixo de dificuldades na nossa vida. Será que isso acontece com vocês também? Eu acho que acontece com cada um de nós. É que pressão, crises fazem isso. Faz que a gente realmente tem que agarrar mesmo nas coisas que nós acreditamos, que nós somos convictos. Ou o que acontece é que a gente larga a mão das coisas que não somos tão convictos em nossa vida. E o que eu creio, e o que eu espero, e o que eu oro por vocês, é que vocês, nesse momento, estão se agarrando cada vez mais nas convicções que nós acreditamos ser verdadeiras em relação ao Pai, em relação a Deus, ao Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Porque se isso não está acontecendo, então eu não estou preparando vocês para isso. E é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero te preparar para momentos exatamente assim, que você possa passar por essas coisas mais convictos ainda de que Deus te ama, que Deus te escolheu, que Deus está com você nesses momentos difíceis também. Quero que vocês abrem suas Bíblias. Espero que isso comece a ser mais uma prática também, de você ter a Bíblia, ter seu telefone, se quiser. Mas vamos olhar
a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, e nós vamos só olhar 2 versículos hoje à noite. Nós vamos olhar versículo 1 e versículo 2 dessa carta, só para dar uma introdução geral do que a gente está vendo aqui, vamos ver em relação a essa carta que Pedro escreveu. Só passar o texto para vocês. Vamos lendo. 1 Pedro 1 a 2, fala o seguinte: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. 2 versículos, mas que estão repletos, cheios de teologia para nós hoje à noite. Logo no começo, vocês que estavam prestando atenção, nós mencionamos quem? Nós mencionamos Deus, o Pai, nós mencionamos Deus, o Filho, e nós mencionamos Deus, o Espírito. A Trindade repleta nos primeiros 2 versículos dessa carta de Pedro. Isso nos mostra a ação da Trindade na nossa salvação, na nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Os 3 estão ativos, estão lá participando da nossa salvação. Também quero tomar um tempo logo no começo para, olhando as primeiras 2 palavras do texto. Eu, Pedro. Pedro, nós falamos dele semana passada, Pedro era quem estava escrevendo esta carta. O mesmo Pedro que negou Jesus quantas vezes? Negou Jesus 3 vezes. E depois foi restaurado por Jesus. Percebe a ironia aqui? O cara que estava escrevendo para a igreja que ia lidar com sofrimento, ia lidar com perseguição, a tentação de negar a sua fé quando as coisas ficaram complicadas. E Pedro já passou por tudo isso. Pedro já tinha experimentado tudo isso na sua vida. Isso é forte. Imagine hoje um seguidor, um discípulo de Jesus negando Jesus no púlpito de uma igreja. Será que ele seria convidado a falar de novo perante as pessoas? Provavelmente não. Provavelmente ele nunca seria mais convidado para pregar numa igreja. Será que o ministério dele iria longe? Provavelmente não. Mas Pedro é escolhido como o primeiro pregador depois do Pentecostes. O mesmo que negou Jesus está convidado, depois de ser restaurado, a pregar às pessoas. Não perca a ironia disso. Quem negou Jesus durante a dificuldade, durante a perseguição, que negou a sua fé, é o mesmo que está escrevendo uma carta para a igreja dizendo: eu passei por tudo isso que vocês estão passando. Eu passei por dificuldades, por perseguição, eu neguei a minha própria fé na pressão, na crise. Eu sei o que vocês talvez estão passando nesse momento. Olha o que ele diz no final da carta, como um fechamento, ele escrevendo aos cristãos. 1 Pedro 5, 9 a 11. Permaneçam firmes contra ele. Quem é esse ele? Ele estava falando sobre o diabo. Permanecem firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que Pedro está referindo aqui é que muitos cristãos estão sendo perseguidos. Esse é o público que Pedro está escrevendo essa carta. Eles são rejeitados pela fé que eles têm em Jesus. Exilados da comunidade. E no contexto que ele estava escrevendo nessa região, que hoje é a Turquia, não é uma perseguição pelo Estado, mas as perseguições ou rejeições menores
por ser um seguidor de Jesus Cristo. Agora, mesmo antes de tudo isso acontecer com o Covid-19, com o coronavírus, creio que muitos seguidores de Jesus Cristo estão começando a sentir esse mesmo tipo de rejeição e perseguição. Não como as perseguições extremas em nosso mundo hoje, em Coreia do Norte, em China mesmo, no Oriente Médio, mas tinha muita rejeição por seguidores de Jesus naquela época que nem nós temos hoje. E só vai aumentar até o reino que realmente pertencemos for estabelecido por completo por Jesus Cristo aqui. Essas perseguições não vão mudar, só vai aumentar isso na nossa vida. Podemos ser consolados que o sofrimento é algo que todos que são seguidores de Jesus Cristo vão passar. Alguns bem pior do que estamos passando hoje. Mesmo com esse Covid-19 que nós estamos vivendo hoje, tem muita gente, muitos países que estão passando muito mais dificuldades que nós estamos passando hoje. E Pedro continua falando a esse grupo, a essas pessoas que estavam passando por essas dificuldades e perseguição. Deus, na final da carta dele ainda, Deus, em toda a sua graça, o chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará. A palavra preferida de Pedro aqui, eu imagino. Ele te restaurará. Restaurado, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A ele o poder para sempre. Amém. Pedro sabia que tudo isso, como tudo isso era. Ele experimentou tudo isso que descreveu no final da carta. Passou por sofrimento, foi restaurado por Jesus Cristo, fortalecido por Jesus e estabelecido por Jesus para ser útil nas mãos dele com a igreja primitiva. E nós, hoje em dia, aproveitando mesmo da utilidade de Pedro nas nossas vidas também. Isso são boas novas para nós hoje em 2020. Nós vamos falhar em algum momento das nossas vidas. E precisamos de um bom exemplo como Pedro. Um fracasso enorme aos olhos dos homens, mas pelo qual Deus encoraja a igreja. Através dessas reflexões, na primeira carta de Pedro, nós vamos ver como é ser esse tipo de pessoa que vive num mundo caído e doente, sendo cidadão de um outro mundo e podendo falar: vamos te seguir, Jesus. Sim, vamos falhar, mas somos restaurados através da obra de Jesus, perdoados, aceitados e dado força para ficar de pé de novo. A pergunta que quero que lembramos durante essas reflexões, durante essa carta inteira: como podemos ser o povo de Deus em qualquer lugar que Ele nos enviar, para o propósito dele, para que o mundo seja abençoado através de nós e não comprometamos nossa fé no processo. Deixa eu repetir. Como podemos ser o povo de Deus em qualquer lugar que Ele nos enviar, para o propósito dele, para que o mundo seja abençoado através de nós e não comprometemos nossa fé no processo. Como através das dificuldades da quarentena que nós estamos vivendo, da Covid-19, podemos ser luz e sal em Joinville, para que as pessoas ao nosso redor sejam abençoados por nossa presença. Como ser igreja em todo lugar, essa igreja em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer lugar físico que nós estivermos. Para fazer isso, nós precisamos lembrar quem somos e o que Deus fez por nós. Pedro sabia bem que quando esquecemos o que Deus fez, nós esquecemos quem nós somos. Quando esquecemos o que Deus fez por nós no passado, nós esquecemos quem somos no presente. Quando esquecemos quem somos, facilmente nós vamos ceder às tentações e às provações que nós vamos enfrentar. Buscamos a nossa identidade em outra coisa, em outro lugar. É assim que funciona.
Na crise, buscamos identidade, talvez, no nosso trabalho, no nosso chefe, no dinheiro que nós temos, na poupança, nos relacionamentos que nós temos. Preciso da aprovação dessas coisas para nós sentirmos propósito na nossa vida. É isso que acontece quando você esquece a sua identidade em Cristo. Talvez você está ouvindo hoje e precise entender quem você é em Cristo. Talvez você ainda não entende totalmente quem você é. Talvez você precise entender que em Cristo e o que Ele fez na cruz por nós, somos novas criaturas e temos nova vida. Isso está disponível para você e para mim hoje. Mas para nós que talvez nós já temos essa nova vida, quantas vezes talvez nós esquecemos dessa verdade, dessa identidade que nós temos? Quantas vezes durante essa quarentena você duvidou da sua identidade em Cristo? O que Cristo fez e o que Ele diz que sou determina como eu devo viver hoje. Nós fomos dados graça imensurável, perdão dos nossos pecados e nós somos cercados pelo amor de Deus. Isso deve nos ajudar a dar graça, a dar perdão e amor para outros ao nosso redor. Vamos de volta para o começo dessa. Então, esse trecho todo é o fim da carta de Pedro. É assim que ele termina. Mas nós vamos começar com esses primeiros 2 versículos olhando. Primeiramente, que Deus. A primeira coisa que Pedro fala para eles é que você é eleito. A palavra aqui de eleito é escolhido. 1 Pedro 1:2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. A doutrina da eleição é que todos que chegaram à fé em Jesus Cristo veio à fé porque Jesus os escolheu. Isso não é uma doutrina popular, porque o ser humano sempre quer ter alguma participação na sua salvação. Aquela ideia de eu votei em Deus e Ele me aceitou. Ele aceitou o meu voto. Ou aquela ideia de Deus foi abençoado porque eu escolhi ele. É o contrário. Deus escolheu Abraão e tornou Abraão e tornou ele o quem? Abraão. Deus o escolheu como o pai do povo judeu. Da mesma forma que ele escolheu Noé, não baseado por alguma coisa, ele não foi poupado por algum motivo além dele simplesmente escolher Noé. Deus o escolheu. Da mesma forma que Israel não foi escolhido por algo que eles fizeram. Deus o escolheu simplesmente porque ele quis. Só isso. Eu escolhi você e derramei a minha graça sobre você. É assim que ele fala com os judeus em Deuteronômio. E a eleição é isso. Deus o escolheu para derramar o seu amor infinito e incondicional sobre você. Não por nada que você fez. No final das contas, depois de terminar tudo, ninguém vai conseguir chamar a atenção pelo que fez. Ninguém vai conseguir se vangloriar, porque foi Deus que fez tudo. Essa é a doutrina da eleição. Alguns textos que você pode olhar depois, 1 Tessalonicenses 1, 4 a 6, Atos 13, 48, um dos meus favoritos que eu vou citar aqui, Efésios 1, 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Deixa eu ler isso de novo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Antes de todas as crises no mundo, antes de todas as guerras, antes de seus pais antepassados existirem, antes do Brasil existir, Deus te amou e te escolheu. Para pensar um pouco nisso. Isso me encoraja no meio dessa crise que nós estamos. Deus me amou e me escolheu antes que o Covid-19 chegou aqui no Brasil.
Deus sabia que eu estaria vivo bem no meio dessa crise. Outro texto, Mateus 11, 27, é onde Jesus fala sobre essa mesma ideia de conhecer quem nós somos, escolhidos por Deus. Ele conhecia de antemão, tem a ver com o conhecimento íntimo e relacional sobre a escolha de Deus, que nós vemos em 1 Pedro. Por que será que Pedro começa com isso? Pense comigo um pouco comigo. Pense um pouco comigo. Isso é repetitivo, desculpa. Pense um pouco comigo. Se você está enfrentando a rejeição diariamente sobre a sua fé e quem você é em Cristo, não seria importante no final do seu dia lembrar que Deus não te rejeitou? Que Ele te escolheu? Que Ele me ama? No final do dia, eu posso ter a certeza de que eu sou dele. E ele é meu. Não sou dele por qualquer coisa que eu fiz. Mesmo quando eu falho ou fracasso, no meio do sofrimento e nas dificuldades, isso não muda nada porque ele me escolheu, não baseado no que eu fiz, mas no que ele fez. Não perco essa posição nele. Estou seguro nele. Talvez você passou a vida nessa montanha russa de não saber se Deus me ama, Deus não me ama. Deus me ama, Deus não me ama. Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora. Ele te escolheu. Então não tem nada que você possa fazer para separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Vocês que têm dificuldade com esse conceito de eleição, e se alguém não for escolhido? Se isso te incomoda, então vá e fala para essas pessoas sobre o amor e graça de Deus. Os debates sobre a eleição deveriam direcionar todo o esforço em falar para as pessoas sobre Jesus. Eles vão ouvir de Jesus e perceber que Jesus está o chamando. Vocês que não sabem se ele está te chamando, se você quer ser chamado e está buscando ele, então é bem provável que ele está te chamando. Não existem pessoas querendo ser chamado por Deus para não responder. Não existe alguém falando, eu quero ser chamado por Deus, mas não vou aceitar ele. Não existe pessoas assim. As pessoas que querem ser chamados estão buscando ele. Vocês que querem que ele o chame, a graça dele é irresistível. Você vai saber que ele está te chamando. Você vai sentir esse chamado, essa graça irresistível. Receba essa graça dele. Ele vai atrás de você até você e não vai desistir porque ele te ama tanto. Essa é a boa notícia da eleição. E, gente, isso funciona. Descansa no fato de que Deus te escolheu hoje. Especialmente em meio a tudo que nós estamos enfrentando, tenha segurança em saber que Deus te escolheu. Outra coisa que Pedro nos mostra é que estrangeiros têm a conotação de exilados. Pessoas que estão fora do lugar normal deles. Que vem da história dos judeus quando eles estavam em exílio na Babilônia. Então a gente vê que Deus nos envia. Em 1 Pedro 1:1 fala aos escolhidos que vivem como estrangeiros. Aquela passagem de Jeremias 29, que muitas pessoas conhecem bem, é paralelo com esse texto de Pedro. E começa da mesma forma. Em Jeremias, os judeus estão em exílio e estão ansiosos pelo retorno a Jerusalém. Eles estavam pensando, será que Deus sabe o que está acontecendo comigo? Será que Ele sabe a minha situação? E talvez você está sentindo dessa mesma forma hoje, diante da quarentena, da doença que está nos cercando. Será que Deus realmente sabe o que estamos passando aqui? Será que Ele sabe da minha situação de emprego?
Será que Ele sabe como está difícil o meu casamento nessa quarentena? Será que Ele sabe que meus filhos estão me deixando loucos? Ele entende. Brincadeira, os meus estão bem. Se vocês estão ouvindo, estão bem, tá? Ele entende o perigo que nós estamos. Será que Deus sabe desse perigo? Sim, Deus sabe. Lembrem, vocês são os estrangeiros eleitos, os estrangeiros escolhidos. E se somos escolhidos, então a situação em que nós nos encontramos não é sem o conhecimento dele. Não foi um erro ou lapso dele. Ele não virou de costas e quando voltou, Covid-19, o que aconteceu? Ele sabe o que está passando e está junto nisso com você e comigo. O profeta Jeremias diz o seguinte, desse texto em Jeremias 29. Ele diz o seguinte, era para o povo exilado, era para eles, na Babilônia, e a situação deles, mas a intenção de como Deus cuida de nós, através do povo dele. Hoje é a mesma coisa. Ele fala o seguinte, porque os seus planos... Desculpa. Porque eu sei os seus... Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar... Desculpa, deixa eu encontrar outra. Tá difícil ler aqui. Volta a fita. Porque eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o fruto pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Deus vai nos levar de volta para casa, para o nosso lugar que Ele está preparando para nós. Nós somos estrangeiros e forasteiros agora, nesse momento. Mesmo vivendo no Brasil, mesmo vivendo onde nós somos cidadãos, nós ainda somos estrangeiros nesse mundo. Mas Deus vai nos levar de volta para a terra que Ele está preparando. Olha esse texto de Atos 17, versículo 26 e 27. Fala o seguinte: de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus nos colocou onde estamos de propósito. Ele sabe exatamente o lugar onde nós estamos e Ele nos colocou nesse lugar. Ele tem um plano. Ele sabe exatamente o seu trabalho, a escola que você está. Ele sabe o bairro, a rua, a cidade. E Ele te colocou lá por algum propósito que Ele tem para você. Ele tem um plano nisso tudo. Para o nosso bem. Mas também para a história dele. Para o bem da outra pessoa que está ao nosso lado, no trabalho, na escola, na rua, nosso vizinho. Alguém ao seu redor que Deus está chamando ele ou ela através de você. É de propósito isso. Isso é igreja em qualquer lugar. Se dependesse nesse momento do XYZ, nosso lugar de encontro, para reunir, não teria como que eles soubessem
dessas notícias do Evangelho, especialmente agora que não podemos reunir. Sei que nós temos a mídia social, isso é muito bom, mas nós não teríamos um lugar específico onde eles poderiam encontrar. A igreja precisa ser igreja onde eu e você somos inseridos. Mesmo na nossa quarentena, mesmo onde nós estamos, nós precisamos ser igreja nesses lugares também. Então Deus não somente nos escolhe, Ele nos envia, mas Deus também nos transforma enquanto estamos no meio disso. Texto em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. E o Espírito o santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Esse é o trabalho do Espírito. Ele nos dá um novo nascimento. Ele nos dá um novo poder, a presença dele que nos transforma. O Espírito os santifica, tem a ideia de nos levar de algo inútil para algo útil no propósito dele. Então isso nos ajuda a entender que não é por nossa própria força ou falta de força, mas pelo Espírito que ele nos faz útil para Deus. Obedecendo o que ele nos chama para fazer, mesmo no meio da crise que estamos. Especialmente no meio dessa crise. Talvez você está pensando, mas eu não consigo, Jay. Eu vou tropeçar, eu vou falhar. Tudo bem. Mas daí nós somos lembrados que nós temos o quê? Nós temos a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Se você falhar nisso, temos o sangue de Jesus para os nossos pecados e nossas falhas. O sangue de Jesus também nos lembra que ele veio como o ser humano perfeito, para viver a vida que não conseguimos viver e para obedecer a Deus perfeitamente como não conseguimos, para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito para nós. E a purificação pelo sangue de Jesus Cristo nos lembra que quando nós acordamos de manhã, achando que talvez que nós vamos obedecer todos os mandamentos, 100% hoje, não vou falhar, não consegui, e quando voltamos para casa aquela noite, não conseguimos fazer. Não conseguimos obedecer. A purificação com a sangue nos perdoa dessas falhas. A purificação pelo sangue também referia a Levítico 14, onde os leprosos eram purificados pelo sangue. Um retrato de uma doença que é curado. A purificação pelo sangue é um retrato da doença, do pecado, que é muito, muito mais letal do que qualquer outra doença nesse mundo. Mas mesmo essa doença pode ser curada pela purificação do sangue de Jesus Cristo. Não somente nós somos perdoados, mas somos curados. Através de quem nos escolheu, quem nos envia e quem nos transforma. Pedro termina nos dizendo que isso deve nos trazer cada vez mais graça e paz para enfrentar tudo que estamos enfrentando, precisamos enfrentar. Não é, para mim foi ótimo ver que Pedro encontrou graça e paz no Deus Pai que o escolheu, no Filho que Jesus que o purificou de todo pecado. E ele também encontrou graça e paz no Espírito Santo que santificou para a obediência. Isso me encoraja e me alegra que alguém como Pedro, quando enfrentando essas crises, conseguiu passar por isso e ser útil nas mãos de Deus. No meio disso tudo que estamos vivendo, eu sou lembrado, e um pouco dessa série baseia-se nessa missão que nós temos como nossa missão como Urbana. E quero que vocês leiam em voz alta comigo enquanto eu estou lendo aqui, para a gente gravar isso na nossa mente. Vamos lá? Existimos para dar a cada pessoa repetidas oportunidades de ver, ouvir e compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Aonde? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar.
Por isso que nós existimos, para dar a cada pessoa repetidas oportunidades de ver em nós e ouvir de nós e através da tua palavra e compreender o Evangelho de Jesus Cristo, que o Espírito Santo ajuda em qualquer lugar que nós estamos. E isso pode ser feito no meio da pior crise que o mundo está enfrentando, da nossa história, né? Ele pode ver o Evangelho de Jesus Cristo nesses momentos, porque nós somos a igreja dele. Nós somos igreja em qualquer lugar que nós somos colocados. A minha esperança para nós é que através dessa crise, através dessa quarentena, que nós nos entendemos cada vez mais quem nós somos em Cristo Jesus. Que você sai dessa quarentena mais e mais perto, mais como é que fala? Aproximado, mais abraçando Jesus do que qualquer outra coisa. Que você consegue sair daqui, talvez com alguns passos a mais na sua fé. Sim, nós vamos ter os nossos momentos de dúvidas, de preocupações, mas a minha esperança é que nós, através do que nós estamos passando, as nossas convicções são fortalecidos cada vez mais. Que nós saímos disso tudo abraçando Deus mais e mais perto de Deus e querendo parecer mais e mais como Jesus Cristo. Vamos orar? Amo vocês muito, sinto muita saudade de vocês. Quero muito poder estar com cada um de vocês nas suas casas, podendo falar essas mesmas palavras. Mas saiba que isso é para o nosso bem também. Isso é para o nosso crescimento na nossa vida como discípulos de Jesus Cristo também. Pai, nós te agradecemos por hoje. Sim, é difícil talvez falar, nós te agradecemos pelo momento que nós estamos nesse momento, mas podemos falar isso, porque nós sabemos que quem nós somos em Cristo Jesus. Nós entendemos, como Pedro entendeu, que nós somos escolhidos por Ti, nós somos enviados por Ti, e nós somos transformados dentro de nós, através do Espírito Santo, para Te obedecer, para Te amar cada vez mais. Pai, que isso aconteça em cada um que está me ouvindo hoje, cada um da nossa igreja urbana, cada um das urbanas espalhadas aqui pelo Sul, e que nós, como igreja, cresçamos cada vez mais, não em números, mas saturando as regiões que nós estamos inseridos, para que mais e mais pessoas entendem e veem a igreja sendo igreja onde nós estamos colocados. A ser igreja em qualquer lugar. Pai, ajuda cada um na sua caminhada contigo, Pai, a te aproximar cada vez mais de Ti. A sair disso tudo, Pai, com os seus convicções mais firmes ainda do que antes. Sabendo dessas coisas, dessas verdades, quem nós somos em Ti, a nossa identidade. Obrigado por hoje, obrigado por nosso tempo, obrigado pelo louvor, obrigado por poder cantar e Te agradecer por essas coisas que o Senhor está fazendo em nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gostaria muito de vir aí também, vocês que estão mandando mensagem. Eu vou entrar no Skype de novo depois do nosso encontro. Vocês que querem, se querem bater um papo, se querem me ver, falar alguma coisa, vou estar lá. Quem quiser pode ir lá. E é um tempo para... Não tem café nesse momento, mas é um tempo para estar junto. Então, se vocês quiserem, a gente se vê por aí. Deus abençoe vocês, orando por vocês e as suas famílias, e que cada vez mais crescemos essa semana. Um abração.